E agora vamos ser, ó Deus, instruídos, ensinados, santificados, ó Deus, fortalecidos na fé. Ó Pai, através dessa importância de estudarmos sobre a doutrina dos anjos. Pai querido, te peço a bênção para cada coração, ó Deus. Pai querido, cada um, ó Deus, com certeza que abre o coração, já foi regado pelos louvores, porque Deus habita no meio dos louvores. E agora seremos regados por tua palavra. Me ajude e me capacite para explicar de maneira que o teu povo seja edificado, fortalecido com o poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, pois a tua palavra, ela é martelo que esmiuça a penha. Oh, aleluia. Bendito, tua palavra é água limpa que nos purifica, como disse o apóstolo Paulo aos irmãos de Éfeso, que a palavra é água limpa. Bendito o teu nome. Pedro diz que nós somos regenerados pela lavagem da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é preciso dizer que nós estamos estudando os fundamentos da fé, enviados pelo Betel brasileiro, definindo assim algumas doutrinas principais da fé. Então aqui nós temos, eu mandei para os irmãos, para todo mundo que tem um WhatsApp, eu enviei, tá? Doutrinas, fundamentos da fé, que são a palavra fé no aspecto de doutrina, tá? Se você ler o livro de Judas, antes de Apocalipse, diz que nós devemos batalhar diligentemente pela fé. Quando ele fala batalhar, é guerrear mesmo, é defender a fé, mas uma batalha espiritual, meus irmãos, uma batalha de ensino, não é? Porque quando se fala batalha, se lembra logo de briga, né? De guerra, não é? Mas nesse sentido que a palavra está falando, se você ler lá, vamos ler esse versículo, porque você vai conferir o que eu estou dizendo, está escrito, tá bom? Então, você vai abrir aí, em Judas, versículo 3, porque só tem um capítulo. Judas é antes de Apocalipse, bem fácil de encontrar, tá? Então, Judas, versículo de número 3, vale a pena ainda é pouco, é necessário nós lermos esse versículo, que nos diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar. Olha o que eu disse, está escrito na palavra do Senhor. A batalhar pela fé que de uma vez foi dada aos santos. Então, ele está orientando a batalhar pelas doutrinas do Evangelho. E a palavra batalhar, como eu disse, não é batalhar como a gente vê uma guerra, não é? Física, violenta, não. Batalhar espiritualmente. Como é que nós vamos batalhar espiritualmente para a nossa fé, meus irmãos? Ou como é que nós vamos batalhar espiritualmente para as nossas crenças? Olha, preste atenção. As nossas crenças. A palavra fé aqui se refere à crença, se refere a doutrinas do Evangelho. Como é que nós vamos batalhar espiritualmente? Primeiro, lendo a palavra de Deus. Diga amém. Segundo, ensinando a palavra de Deus. Terceiro, pregando a palavra de Deus. É nesse aspecto que nós devemos batalhar pelas doutrinas do Evangelho.
E nós não podemos nos cansar de batalharmos pelas doutrinas do Evangelho. Porque aqui você vê que tem fundamento. Se você olhar na capa, você que tem o livro aí que mandei para o WhatsApp, tem aqui umas colunas, tá? Tem várias colunas. Essas colunas simbolizam os fundamentos, ou seja, as várias doutrinas que nós temos que batalhar para que elas permaneçam. Porque essas doutrinas são colunas do Evangelho. Se nós tirarmos estas colunas, o Evangelho vai abaixo. Não existe Evangelho. Alguma dúvida? Então, se você olhar um prédio, né, tem colunas principais. Né? Se você observar o World Trade Center, aquele que foi em 2001, 11 de setembro de 2001, não é? Por sinal vai fazer agora 20 anos. Eu falei até sem nem pensar sobre isso. Então, aqueles aviões, eles acertaram uma pedra angular. Tinha uma pedra naquele edifício. Eles acertaram exatamente naquela pedra, que era a pedra de sustentação. Por isso que aquele edifício, outro recente, gigantesco, veio abaixo. Não é? Então, o piloto, ele era perito. Ele acertou exatamente lá para o prédio cair. Então, uma coisa mais simples, um apartamento. Você vai em um prédio, né? Um prédio que tem vários apartamentos. Se você tira ali algumas colunas, vai comprometer a estrutura do prédio. Então, quando fala fundamento, ele fala de doutrinas. Então, se algumas doutrinas do Evangelho, se nós tirarmos, o Evangelho vai de água abaixo. Não tem mais Evangelho. Tem outra coisa. Tem outra heresia. Tem outras crenças. Mas Evangelho não tem mais. Estou claro? Abra comigo em Efésios 2:20. Então, aqui é batalhar, ensinando, lendo e pregando as doutrinas do Evangelho. Pregando, irmãos, com amor, lendo com amor, ensinando com amor, mas não negociando para não derrubar o Evangelho. Efésios capítulo 2, versículo 20. Aqui tem a palavra fundamento, tá bom? Aqui tem a palavra batalhar pela fé, e aqui em Efésios 2:20, grave isso. Esse versículo é muito importante. Efésios 2:20 fala assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a pedra de esquina, ou a pedra angular. O que é pedra de esquina? O que é pedra angular? É a pedra principal, uma pedra de sustentação. O que eu acabei de falar do edifício World Trade Center foi abaixo porque a pedra de esquina, a pedra de sustentação foi abaixo e o prédio caiu. Então quem é que sustenta o Evangelho? Jesus. É a pedra principal. Qualquer má interpretação de quem é Jesus, não estaremos mais no Evangelho. Estou claro? Um exemplo, um dos fatais. Jesus não ressuscitou. Tem Evangelho mais aí? Não. Só essa é a pedra principal. Se Jesus não ressuscitou. Quem já leu 1 Coríntios capítulo 15? Paulo defende a ressurreição de Jesus com toda a veemência, porque tinha alguns irmãos na igreja que estavam dizendo que não tinha ressurreição. Deu como é que será? Na igreja. Presta atenção. Paulo fala assim: alguns estão dizendo que não há ressurreição de mortos. Alguns irmãos dentro da igreja de Corinto estavam dizendo para os outros irmãos que não tinha ressurreição. Diga assim: veneno satânico. E era dentro da igreja.
Deixa eu aplicar logo aqui para vocês. Cuidado com o que você possa escutar até aqui dentro da igreja de Arco Verde. Não é só de a igreja Betel, não. Eu estou falando de igreja da cidade, ok? Igreja sem placa. A igreja da cidade de Arco Verde é composta por várias denominações, tá? Na época não tinha denominação, tá? Uma criação depois da reforma. A igreja de Arco Verde precisa ter cuidado no que ela escuta, porque da mesma forma que lá em Corinto tinha irmãos ensinando coisas contrárias ao evangelho, pode acontecer que no meio da igreja de Arco Verde tenha pessoas que não acreditem mais em ressurreição. Ou você acha isso impossível? Irmãos, tem gente perdendo a fé. Tem gente perdendo a fé. Tem gente se desviando e vai para fora. Entra na gandaia. E tem gente que está desviado e está dentro da igreja. Sem ninguém saber, nem o pastor, só o supremo pastor. Lá dentro dele, ele não crê mais. Tem pastor desviado dentro dele ele não crê mais. Eu não sei como é que ele continua ainda no pastorado, se ele não crê. Sabia disso, irmãos? Não se espante. Jesus avisou que vinha falsos mestres, as doutrinas iam começar, as doutrinas sorrateiramente iam, as doutrinas contra o evangelho iam entrar dentro da igreja. Você já leu, não? É só ler. Os apóstolos avisam isso. Aí vem sorrateiramente doutrinas que vai. Tem pastor que não crê, mas em muitas coisas. Eu não sei como é que ele continua pregando, porque eu prego o que eu creio. Em nome de Jesus. Então não estou desviado não, e debaixo do sangue não vou desviar nunca. Quando eu estava cambaleando, vieram com outras crenças missionárias, André. E eu falei assim, a verdade é o evangelho de Jesus. Eu estava cambaleando, Carlos. É por isso que eu digo que eu nunca me desviei. O cara vinha com outras crenças assim, a verdade eu conheço, é o evangelho do Senhor Jesus. Aleluia! Mas não é só da minha boca não, irmãos, porque os irmãos estão ouvindo a voz da minha boca. Eu quero saber lá dentro de mim. Deus sabe. Então, algumas pessoas pensam que se desviar é só a pessoa ir para o mundo da gandaia. Não, às vezes a pessoa está desviada dentro da igreja. Os irmãos de Corinto, alguns estavam desviados e queriam desviar os outros, dizendo que não tinha ressurreição. E todo o capítulo 15, Paulo defende a ressurreição de Jesus. Então, meus irmãos, percebe que nós temos que batalhar pela fé? Senão o evangelho desmonta. Eu falei logo uma chocante logo para vocês, tem um exemplo bíblico, né? Tá? Eu cortei aqui, irmãos, a minha pouquíssima barba está... Tenho que estar colocando esse negócio aqui. Viu, meus irmãos? Me perdoe aí. Eu não planejei isso, não. Me cortar. Não é normal planejar esse negócio de mutilação. É um negócio... não é bom, não é legal, né? Então, meus irmãos... edificados, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento. O que é fundamento? Doutrina dos apóstolos e dos profetas. Irmãos, por isso que o Betel colocou fundamentos. Olhe, agora eu pergunto, onde está fundamentada a nossa fé? Onde está fundamentada as nossas crenças? Onde está fundamentada as nossas doutrinas? Onde eu conheço as doutrinas dos apóstolos? Na Bíblia. Olha para mim.
a base das nossas crenças, a base de todas as nossas crenças está na Bíblia Sagrada. Tudo que nós cremos está na Bíblia Sagrada. Tudo que Deus quis revelar está na Bíblia Sagrada. O que Deus não revelou, deixe quieto com ele. Deuteronômio 29, que diz? Ora, confere esse versículo aí, faz muito tempo que eu não li, é essa aí. As coisas reveladas é para nós, nossos filhos, e as coisas que não foram reveladas é para Deus. Então, tem coisas que Deus não revelou. Quer ver um exemplo? Se Jesus voltar agora, hoje à noite, ô glória! Quem vai subir aqui? Quem vai subir, levanta a mão. Tem crente por aí que fica assim, será que eu vou levantar a mão mesmo? Será que eu estou preparado? Aí começa, o irmão disse assim para mim lá em Deus, pastor, eu estou me esforçando para chegar lá. Eu digo, a senhora está se esforçando para chegar lá? Olha a deficiência de conhecimento bíblico dessa irmã. Diga assim, misericórdia. Meu coração me deu uma tristeza muito grande. Era minha ovelha. Minha não, quanto mais a conta. Diga que angústia o pastor sentiu. Grande. Ela não compreendeu uma doutrina principal, que não é pelo nosso esforço, é pelo sacrifício que Cristo fez na cruz. Irmãos, quem compreende a doutrina principal da cruz, da justificação, da cruz, não diga um negócio desse não, irmão. Eu estou me esforçando para ver se chego lá. Meu irmão, não é por esforço, é pelo que Cristo fez na cruz. Me deu angústia, cara. Agora pergunta quantos anos de fé ela tinha. Eu vou lhe dizer que vocês vão ficar angustiados mais do que eu acho. Muitos anos. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de leitura bíblica. Falta de prestar atenção quando está dando estudo. Falta de discipulado, falta de conhecimento bíblico básico. Básico. Irmãos, olha, eu perguntei um dia desse a uma pessoa, eu perguntei assim, em que você se baseia o perdão dos seus pecados, quando você peca? Sabe o que a pessoa disse? Não sei. Mas está na igreja há muitos anos. Diga se é triste ou não. Quando você peca, o que é que perdoa os seus pecados? A pessoa não sabia essa doutrina. Me diga uma coisa, não é complicado, meus irmãos? Irmãos, não levanta a mão, não diga nada agora não. Só fala para o seu coração. Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você perguntou ao seu pastor uma dúvida? Você, quando se converteu, participou do discipulado? Tem uma irmã aqui que falou assim, pastor, eu estou querendo ir para o discipulado. Eu digo, venha que eu reensino a senhora de novo. Eu fiquei feliz. Irmãos, se a pessoa não souber como é que perdoa os seus pecados, vala-me Deus. Essa é uma dificuldade, não saber responder isso. Mas sabe qual é a maior dificuldade? É não crer quando se prega a palavra de Deus. Pior do que isso, pior do que não responder, é não se crer. Quando eu expliquei para ela, ela creu. Diga assim, aleluia. Diga assim, menos mal. Menos mal. Né? Foi mal não saber, mas menos mal. Quando eu preguei, ela creu. Meus irmãos, olhem, escutam bem. Eu quero lembrar para vocês que
Os fundamentos são as doutrinas. Se não crermos em todas as doutrinas, não vamos sair da fé. O que eu ia falando, lembra que eu falei que tem coisa que Deus não revelou? Por exemplo, se Jesus voltasse hoje, que tamanho vai ficar Daniel? Não sei. Também não sei, também não falo nada. Eu vou falar besteira? Não sei. Deus não quis revelar. Tem coisas que Deus não quis revelar. Mas o que Deus quis revelar está tudo aqui nas Escrituras. Leia, ame, pregue, ensine e antes de tudo isso, creia de todo o coração. Irmãos, com base em que nós cremos nos anjos? Em adivinhações? Em crendices da minha avó, da minha tataravó, dos meus antepassados? Porque tem alguns irmãos que ainda estão presos em crendices. E tem irmãos que dão trabalho ao Espírito Santo para deixar de lado as crendices que aprendeu do pai, da avó, da tataravó, que foi passando dos antepassados, chegou, ou do vizinho, ou das crenças que existem no mundo. Irmãos, existem milhões de religiões. Ou algum crê que há nem milhões, mas há milhares. Eu vou ficar com essa opção. Existem milhares de religiões e milhões de crenças. Anota aí. Milhares de religiões. Não. Milhares de religiões e milhões de crenças. Um homem chamado C.S. Lewis, um ex-ateu convertido, disse assim: às vezes, em algumas crenças, tem um pedacinho de verdade. Mas o que o Evangelho reprovar nessas crenças, o Evangelho permanece a verdade. C.S. Lewis. Eu li um livro chamado Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Ele mostra que nas culturas, nas tribos, línguas, povos e nações, existe um fator chamado Melquisedeque, ou seja, existem sinais vou explicar. Existem sinais sinais informativos que do início da criação, de um Deus que prometeu mandar um para esmagar a cabeça de Satanás. Só que chega nessas nações distorcidas as crenças. C.S. Lewis não citou Don Richardson, mas eu tenho certeza que na mente dele, ele está falando sobre isso. Don Richardson eu li, e tem um livro ali na minha estante. Os irmãos estão compreendendo? Quando Paulo, um exemplo, quem já leu Atos capítulo 17? Paulo foi pregar lá em Atenas e tinha muitos deuses. E Paulo encontrou um altar que tinha o nome ao Deus. Tirando a missão da Andréa. Cala a boca, missão da Andréa. A senhora sabe tudo, quase. É porque ela, irmão, Elode, essa menina aprende comigo, né? Meus pensamentos, tem hora que está cozinhando feijão, cara. Irmãos aqui, e Tiagão e Elode, irmãos. Ela com aquele feijão e eu assim, irmão, tu lembra daquele versículo, tu lembra daquele autor? E aí ela sabe, ela lê a palavra do Senhor, fez seminário, né? Além do mais, tem um professor em casa, né? Pela graça do Senhor, então tudo que eu pergunto, ela sabe. Eu vou perguntar o nome do sapato de Jesus. Ela não sabe não. Não é possível, eu também não sei. Também Jesus não tinha usado sapato não, ele usava alparcas. Olha aí, se liga, crente. Jesus não usava sapato não, ele usava alparcas. Aí qual é o nome do sapato de Jesus? 35 mil, errou, ele usava sapato. Nem a Bíblia diz, e ele usava alparcas. É só uma questão para se pensar, para se ligar. Só isso aí, tá? Então, meus irmãos, a missionária já respondeu, né? Na porta você segura aí, viu? Olhe bem,
tinha lá um altar que tinha um nome, ao Deus desconhecido. Há 600 anos antes de Paulo chegar lá, houve uma praga na cidade, só parou quando botaram aquele altar ao Deus desconhecido. Começaram a clamar os deuses de Atenas, os gregos. Começaram a chamar por Zeus. Começaram a chamar por outros deuses, que não quer dizer o nome deles. Chamaram tantos deuses, e a praga não cessou. Quando um sacerdote da própria cidade disse assim, bota aí um altar, bote ao Deus desconhecido, ao Deus que nós não conhecemos. Diz que quando colocou o nome, invocou, a praga cessou. Isso ficou marcado. 600 anos depois, Paulo chegou lá. Olha, irmão, olha, cidadão religioso de Atenas. Eu vim pregar sobre esse Deus que vocês não conhecem, o Criador do céu e da terra, o juiz do vivo e dos mortos, que vai julgar, que vai mandar seu filho para julgar. É esse Deus que eu vim pregar aqui nesse areópago, nesse lugar onde falam os filósofos. Eu vim pregar sobre esse Deus desconhecido. Você não conhece, mas eu conheço. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Criador do céu e da terra, o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Escute, meus irmãos. Está vendo que tinha algo lá, Carlos? Uma fagulha de Deus. Escute, isso existe em muitas tribos. O tempo não dá, porque o livro é grande. Tem muitas tribos nas Américas, na Europa, na Ásia, na Oceania, que tem sinais mais distorcidos. Por isso que C.S. Lewis disse assim, existe um pingo de verdade em algumas crenças, mas só o Evangelho esclarece a verdade completa. E todas as crenças das nações devem se prostrar à crença no Evangelho do Senhor Jesus. Irmão, sabe por que as crenças devem se prostrar ao Evangelho do Senhor Jesus? Porque nenhum desses que criou essas crenças disse assim, eu não tenho pecado. Nenhum que criou essas crenças diz assim, eu nasci do Espírito Santo. Nenhum que inventou essas crenças diz assim, eu sou o filho de Deus que vim do céu. Alguém disse aí, Tiagão? Ninguém, nem Maomé, nem Confúcio, nem ninguém, nenhum, nem Buda, diga mais aí, nem o Papa, ninguém. Por isso que o Evangelho é seguro somente em Cristo. A pessoa pode até não se render a Ele, mas Ele é a única verdade. É o único que veio do céu, é o único que nunca pecou, gerado pelo Espírito Santo. Irmãos, nós cremos nele e ele ressuscitou ao terceiro dia. Um dia eu vou falar só sobre a ressurreição de Jesus, viu? Quer ouvir outra coisa? Jesus não vai voltar à segunda vinda. Tem evangelho nisso? Não, acabou-se. Irmãos, você já viu alguém que disse assim, eu morri e ressuscitei, vou voltar com anjos de poder para buscar meu povo? Você sabe de alguém que falou isso? Hein, Ninha? Buda falou? Maomé falou? Confúcio falou? O Papa falou? Outros líderes falaram? Orígenes falou? João Crisóstomo? Calvino? Zwinglio? Quem? Me diga o nome aí. Só Jesus diz assim, eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar e depois eu virei na segunda vinda com poder e com os anjos do meu poder. Só ele. Então eu prefiro ele. Você pode, as pessoas podem até rejeitar ele, mas eu estou dando um bom motivo para você aceitá-lo, porque só ele. Um dia eu fui evangelizar um rapaz lá em Ilhéus, no bairro de não foi Vila do Guapo, não, foi no Vilela, perto da casa de Sandra, no Vilela.
Aí o rapaz falou assim: ô pastor, eu sou seguidor de Buda. Eu disse: tudo bem, não tem problema não. Não vamos aqui discutir nem contender. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Buda ressuscitou. Buda disse ser o filho de Deus. Buda disse que vai voltar com poder e glória, com os anjos do seu poder para buscar a sua igreja. Irmãos, ele disse: não, pastor. Eu disse assim: então você pode até ficar com Buda, querido. Tudo bem, não vamos discutir. Tem direito de escolher a sua religião. Mas eu prefiro ficar com Jesus. É poderoso, ressuscitado, que vem buscar a sua igreja. Ele disse: deixa a benção e fui embora. Se você quer ficar com Buda, tudo bem. Mas eu disse a você, o conselho é para você ficar com Jesus. Mas tudo bem. Irmãos, em 98 tem pessoas já que seguiam a Satanás. E no Fantástico da Rede Globo passou pessoas que seguem a Satanás. Ó, tu se quer seguir, tudo bem. Irmão, não esquenta não. Ei, irmão, não esquenta não. Só chora. Amém? Não contenda não. Não entre contenda não. Só pregue com amor. Só chore. Mas ele quer ficar? Irmãos, o que é que diz? A história é dividida em quê, meus irmãos? Antes de Cristo e depois de Cristo. Vem cá. Jesus é o divisor da história. Até a história secular. Escute, e missionário André, foi Deus que determinou isso. Se não ia botar assim, antes de Chiquinho e depois de Chiquinho. Não. O divisor da história do universo, da história dos homens, é assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Até a história secular está dizendo assim: é Cristo. Ei, e a história do mundo inteiro, não é só do Brasil não, que é anticristo e depois de Cristo não. Ou dos Estados Unidos, que é um país evangélico, de herança evangélica, é o mundo inteiro, que é assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Eu preguei uma vez uma mensagem só sobre isso aí. Irmãos, olhe, é muito importante vocês ouvirem isso, meus irmãos. Escuta aqui, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus, e você vai voltar para casa mais firme no que você crê. Olha, qual é a base das nossas crenças? A Bíblia Sagrada. Eu vou entrar nos anjos daqui a pouco. Não vou terminar, porque eu ia falar uma coisa, mas o Espírito Santo me levou a essa coisa aqui. Então vou continuar aqui, né? Vou falar só a primeira parte aqui dos anjos, para não ficar tarde para os irmãos, tá? Olha bem, quem tem o poder da morte? Quem é? Quem tem o poder da morte? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Os três tudo trabalham junto. A Bíblia diz lá em Tiago que Satanás, Tiago, não lembro se é Tiago ou se é João, agora não lembro direito, mas eu acho que é Hebreus. Parece que é Hebreus. O diabo tinha o poder da morte. Quando o homem, lá em Hebreu diz que o diabo tinha o poder da morte. Vou explicar. Quem foi o conselho de Satanás que trouxe a morte para Eva e para o seu esposo e para todos os seres humanos? Então, percebe que o diabo tem o poder da morte nesse sentido, que foi através dele que a morte veio para os homens? Entendeu agora? Mas soberanamente, quem tem o poder da morte? Deus. Em harmonia com Jesus e o Espírito Santo. Agora para cá. Onde é que tem essa minha crença? Na Bíblia. O que é que a Bíblia diz? Os nossos dias estão contados no seu livro. Que livro?
celestial. Ninguém pode tirar e nem acrescentar. Agora olha para mim. Essa não é a minha crença? Essa não é a crença de todo discípulo de Jesus verdadeiro? Sim ou não? Sim. Agora, se eu sou discípulo de Jesus verdadeiro e passa um pássaro chamado mortalha por cima da minha casa e faz... E eu creio que eu vou morrer porque aquele pássaro passou. Eu pergunto, a minha crença está na Bíblia ou numa crendice mentirosa? Responda aí. Essa é a pergunta difícil. Mas tem crente que diz que está no Evangelho e crê que vai morrer porque ele passou e deu um berro por cima da casa dele. Em que ele está crendo mais? Na Bíblia, que é a crença verdadeira, ou na crença que talvez a sua avó ensinou para ele? Responda aí. É difícil responder isso? É não, né? Ele está crendo mais na crença da avó. A avó dele falou assim, olha, passou um pássaro chamado mortalha em cima do quintal do Nequinho, em cima da casa do Nequinho. Quando passou, deu aquele grunhido. No dia, o bichinho morreu. Aí ela escutou, ou ele, entrou, captou, desceu. Mas peraí. Se converteu? Diga amém. Foi para o discipulado? Amém. Leu a Bíblia? As nossas crenças são baseadas na palavra de Deus. Nós temos que largar todas as crendices que nós aprendemos, seja lá com quem for. Estou claro ou não? Irmãos, eu não vou falar de crença, vou falar só mais de uma. A sandália na virada vai morrer. Levanta que o cabra vai morrer. Bem, se eu for falar de crendices aqui, irmãos, nós temos que largar essas crendices, ficar com a palavra de Deus. As nossas crenças devem ser baseadas na palavra de Deus. O que Deus não revelou? Silêncio. Tem muita coisa que Deus não revelou. Mas tem coisa que Deus revelou. Quer ver uma coisa? Diz que vai comer no céu. Mas como é que vai ser isso? Deixa para lá. Não, a Bíblia também não revela esse detalhe. Mas diz que lá vai comer na ceia lá no Senhor. Ok, depois explicar a vocês. Tem coisa que é difícil também na Bíblia. É melhor deixar quieto. É melhor chegar lá e vai descobrir, amém? Porque se a gente for falar, às vezes fala um monte de besteira. Os anjos existem realmente? Em que eu me baseio para crer que anjos existem? Que anjos existem? Num sonho que eu tive? Comi galinha agora, eu tomei muita vitamina de abacate, sonhei que os anjos existiam, é assim? Não foi porque, eu creio que anjo existe porque a minha avó disse que estava assim, aí de repente vi um vulto branco passando assim de madrugada e ela se arrepiou e disse, é anjo. É assim que eu creio? Ou é um livro, não sei de quem que inventou? É assim a minha crença, que eu estou no Evangelho? Ou não? Eu estou nas crendices embaraçadas. Em que base eu creio que os anjos existem? Na Bíblia. Irmãos, é muito importante. Porque nós estamos em dias difíceis, onde, eu vou falar com muita humildade, mas com muita tristeza e preocupação. Eu estou lendo o livro Pregação Expositiva de Hernando Dias Lopes. E ele diz que o Brasil é o país que mais fabrica Bíblia.
Mas tem muito crente analfabeto da Bíblia. Diga assim, misericórdia. Irmãos, nós precisamos incentivar nossas ovelhas a lerem a Bíblia Sagrada. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: lê a Bíblia. Pergunta, faz assim para assim: se você não leu a Bíblia, vou olhar para Carlos e para David. Se vocês não leram a Bíblia toda, David ainda é novo ainda, mas eu acho que já leu a Bíblia toda, né? Carlos já tem muitos anos de fé. Se vocês não leram a Bíblia toda, uma vez na vida, tendo muitos anos na fé, irmãos, misericórdia. Irmãos, nós precisamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é a fonte das nossas crenças. A Bíblia é a fonte das nossas vitórias. Aleluia. Chega se não gosto de chocolate do céu na boca. É por isso que Satanás não quer que nós conheçamos a Bíblia, porque quando conhecemos a Bíblia, nós vencemos Satanás, porque a Bíblia nos leva para próximo de Deus, a Bíblia nos leva para a oração, aleluia, a Bíblia nos leva para santificação, transformação, alegria, avivamento. Satanás faz de tudo, e Satanás sabe que você é capaz de vencê-lo com a Bíblia, porque está escrito em Mateus 4, Jesus disse assim: vai-te, Satanás, porque está escrito. Jesus deixou a lição: como o crente vence Satanás através da palavra de Deus. Quanto mais eu leio, mais santificado eu sou. Quanto mais eu leio, mais transformado eu sou. Quanto mais eu leio, mais eu sou empurrado para os pés da cruz. Ela cantou, a cruz é toda vitória. Quer vitória, irmãos? Quem quer vitória que diga aleluia? Diga amém, levanta a mão. Pode levantar agora. Vai à cruz. Porque a cruz é onde emana toda a potência da vitória. Eu vou pregar na ceia sobre a cruz. Preparar uma mensagem bem quentinha, Deus me ajude. Vou preparar o sermão e ele vai me dar a mensagem. Eu estou com a vontade de falar da cruz, Tiagão, tão grande. Chega a estar queimando aqui. Aí Carlos vem cantando desse: vou deixar na cruz. Digo, estou gostando, vai mandando, Senhor. Irmãos, a mensagem vai sendo construída assim. O cara dá um amém e o Senhor fala assim: prega sobre isso aí. Entendeu? Só em ver vocês aqui, às vezes eu recebo uma mensagem. Qual? Ainda bem que eles estão aqui congregando. Já recebeu a mensagem. Só olhar para você e receber uma mensagem. É assim, irmão. O pregador assim, fica com a antena ligada assim, ó. Aí o cara canta o hino, digo, opa, é aquela minha mensagem, é domingo. Quantas vezes aconteceu aqui de eu preparar a mensagem em casa em secreto, aí Carlos cantava um hino, o Dinho, o Éder, outros irmãos que cantavam música, aí parecia que tinha, eu lembro que eu falei muitas vezes, parece que vocês tinham ouvido lá a minha pregação, lá, a preparação. É Deus, irmãos. Meus irmãos, eu quero, em nome de Jesus Cristo, fazer um apelo para que você leia a Bíblia Sagrada. Já li, pastor, uma vez toda, lê a segunda. Pastor, já li 3, lê a 4. Pastor, já li 5, lê até morrer. Eu tenho uma Bíblia da minha avó, ganhei de presente, ela deixou para mim a herança. Você sabe, a Bíblia era Eraquitã, eu digo, aí disse, olha Eraquitã, a Bíblia é tudo, digo, me dá. Está lá escrito para Eraquitã, digo, é minha. A Bíblia dela está marcado de Gênesis até Apocalipse. Tem uns tracinhos assim que ela marca. Ela faz assim. Eu digo, oi, Helena chega, me emociona. Digo, olha a velhinha passando aqui. Aí eu fui olhar a Bíblia, Tiagão. Aí eu digo, vamos lá, Gênesis, aí cheguei até Apocalipse, está tudo marcado. Quantas vezes você lê a palavra do Senhor? 5, 10? Leia até morrer. Porque nós comemos 3 vezes ao dia. Entendeu? E eu estou comendo umas 5. E o certo é comer de 3 em 3 horas. Tá vendo? Dizem os nutricionistas que o certo é comer de 3 em 3 horas. Olha para mim agora, todo mundo olha para mim. Ó. Quantas vezes você comeu hoje? Não responda não. É só para o seu coração, lá dentro assim, rebumbado do seu coração. Quantas vezes você comeu hoje? Aqui, ó, para cá. Eu estou falando macarrão, estou falando pão. Falando Bíblia. Quantas vezes você comeu?
Pastor, eu comi de manhã um capim todo. Ainda está desnutrido. Se for aplicar 3 horas. Mas, pastor, não posso ler de 3 horas, não. Tudo bem, irmão, eu entendo. Mas, leia pelo menos de manhã, ou antes de dormir. Senão vai ter um colapso. Vai ficar fraco. Qualquer caretinha do capeta, a gente está assim, ó. Ai, sabia disso, irmão? Eu aprendi isso, irmãos. Se nós não, irmãos, nos dias difíceis, a Bíblia dá força. Aleluia. Nos dias de enfermidade, a Bíblia dá promessa de cura. No dia que a esperança não está muito para cima, a Bíblia levanta a esperança para cima. No dia que a tristeza quer bater, a Bíblia arranca a tristeza e bota a alegria no seu coração. No dia que a fé está um pouco cambaleando, lendo a Bíblia, você fica mais, a fé fica firme. No dia que você pensa que você está sozinho, está no buraco como Elias, lendo a Bíblia, Deus fala assim: eu estou aqui com você. Irmãos, as nossas crenças devem estar na palavra. Se fugiu da palavra, jogue na lata do lixo e toque fogo. Essas crenças que nós aprendemos. Diga amém. Do primeiro dia que eu li a palavra, que diz que meus dias estão contados no livro do Senhor, eu nunca mais criei história de carochinha, que é aquele pássaro mata ninguém. Que não foi uma coincidência. Eu não sei qual é a crença que você trouxe, herança dos seus pais. Eu não trouxe muitas crendices, porque sabe o quê? Eu fui criado no Evangelho, diga amém, glória a Deus, criado por minha avó. Né? Mas eu ainda tive que ensinar um pouquinho a minha avó uma coisa, sabe o quê? Ela disse que no mundo, ela cria que no céu todo mundo ia ser branco. Eu digo, vovó, a senhora está com um rancinho de racismo. E eu tive que discipular minha avó. Com toda a humildade do mundo, respeitando a autoridade e a matriarca, que me criou com muito carinho. Outra crença que ela acreditava era que todo mundo ia ser do mesmo tamanho no céu. Essa não é racista, mas não tem base bíblica. Eu acho que foi alguém que disse a ela, quando era novinha, com 40 anos, eu acho que alguém falou assim: eu acho que vai ser todo mundo igual no céu, do mesmo tamanho. Ou alguém também falou assim: e eu creio também que vai todo mundo ser branco. Foi um racista que ensinou para ela isso aí. Aí eu tive que ensinar minha avó. Minha avó, essa crença, a senhora não está certa, minha querida avó. Com todo respeito que eu te digo, com todo carinho. E isso tem minha avó. Diga amém. Com muita humildade. Respeitando a autoridade. Diga amém. Sem desrespeitar a minha avó. O meu pai não me criou, mas eu sempre o respeitei. Por isso que eu sei que não vou morrer cedo. Diga glória a Deus. Só se for algo soberano, né? Mas pela regra geral, diz que quem obedece o pai, quem desobedece o pai, morre cedo. Não é? Essa é a regra geral. Eu posso até morrer cedo, mas não porque eu desobedeci meu pai, porque tem regra que tem exceção. A regra é essa. A exceção é a exceção. Deus é soberano, amém, meus irmãos? Mas a regra é: quem obedece o pai não morre cedo. Não é? Irmãos, 20:48. Os anjos existem realmente? Lê aqui para mim. Vamos lá. 1, 2, 3. Quem dá para ler aqui? Hã? Vamos lá, todo mundo? 1, 2, 3. Só um minutinho, pronto. Só até aqui. As escrituras ensinam claramente a existência dos anjos. Qual é a base da minha crença nos anjos? O que as escrituras ensinam. Não é só sobre os anjos, não. Qualquer doutrina tem que ter fundamento bíblico.
eles são seres que às vezes os anjos, eles têm uma aparência de pessoas. Os anjos não são pessoas, tá? Mas eles têm aparência de pessoas. Os anjos não têm sexo, não tem anjo e anja, não tem um anjo feminino e um anjo não. Um anjo, ele é um ser especial, uma criatura de Deus. Ele não tem sexo, ele não tem... você não vai fazer né? Não tem assim um anjo e uma anja. Não, um anjo, ele é neutro. Mas ele tem aparência de pessoa, não é? Deu para entender? Eles são seres que têm raciocínio, eles raciocinam, eles existem no universo e são distintos dos seres humanos, como Jesus claramente acreditava. Jesus mostrou que aqui, levanta um pouquinho o David só, a gente vai terminar já, para não ficar prático para os irmãos, tá? Jesus mostrou que os anjos, eles não se casam. Os anjos, eles não têm ato sexual, eles são seres espirituais que não têm sexo. Não se casam. Já leu isso aqui? Mateus 22, 29 a 30 diz que nós seremos como os anjos no céu, que lá no céu não vai ter casamento, não. Casamento só aqui na terra. Então, vamos ser como os anjos. Não vamos ser anjos, vamos ser como os anjos. Em que sentido? Não vai casar. Tem um segmento, uma crença. Vamos lá. Tem uma crença que eles acreditam que em casamento eterno. Por sinal, parente da minha amada esposa, ele trouxe isso para mim. Ele crê que ele está casado com uma esposa dele agora e lá no céu vai ficar casado eternamente lá. Aí eu pergunto ele assim, baseado em que você crê nisso? Não, é porque me ensinaram na minha religião e não sei o que. Ele fala assim, ó, o meu Jesus, o Jesus é a verdade, disse que não vai ter casamento. Como é que você me disse que você vai? Eu pergunto, ele está crendo na Bíblia ou está crendo na crença dele? Na crença dele. Eu pergunto, é segura? Não. Eu pergunto, é verdadeira? Não. Pastor, o senhor está dizendo assim, quem disse isso? Jesus. Onde é a minha crença, meus irmãos, em relação aos anjos? Sim, pois não, querida. A Bíblia não diz isso, não fala assim, que vai lembrar. Em relação à esposa, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia fala que nós vamos lembrar que vamos sentar na mesa com Abraão, Isaac, Jacó. Pedro, ele quando viu Elias e Moisés, Jesus não disse lá em Mateus 17 que era Elias e Moisés, mas Pedro reconheceu. Eu pergunto, como é que Pedro reconheceu Elias e Moisés? Então, a Bíblia não diz assim, e lá no céu você vai conhecer a sua esposa e seu avô. A Bíblia não diz. Se não diz, eu não tenho como responder. Agora, a Bíblia diz que nós vamos conhecer pessoas, como Pedro conheceu. Mateus 17. Elias, Moisés. Como é que ele conheceu? A glória de Deus desceu ali. Lembra que Jesus, lembra? Monte da transfiguração. A glória foi tão grande que Pedro foi capaz de identificar que aquilo era Elias e aquilo era Moisés. Irmão, Pedro é do século I. Elias é século VIII. Moisés é século XIV. Como é que Moisés, como é que Pedro sabe disso, irmãos? Foi pela glória de Deus. Então, nós vamos conhecer pessoas. Isaac, Abraão, José, os profetas. Agora vamos lá. Uma vez que nós vamos conhecer as pessoas, os profetas, como é que eu não vou conhecer a minha esposa? Como é que eu não vou conhecer o meu pai que está no paraíso? Se converteu na hora da morte. Como é que eu não vou conhecer? O céu vai ser um lugar que eu não vou conhecer? Eu vou chegar lá e não vou saber que Carlos é Carlos?
Então, se mostra na Bíblia que Pedro conheceu, que vamos sentar lá na ceia com Moisés, tal. Então, você entenda a minha resposta. A Bíblia não diz diretamente e claramente que eu vou conhecer. Mas indiretamente ela diz que eu vou conhecer pessoas. Se eu vou conhecer pessoas, eu vou conhecer Abraão e não vou conhecer Carlos, nem minha esposa. Agora, o problema nosso é que, no caso da irmã, é uma pessoa que perguntou assim, mas pastor, mas se eu lembrar no dia que daquelas brigas, se eu lembrar no dia que a minha esposa fez raiva, não, e se eu lembrar no dia que meu esposo fez raiva, irmãos, entendam, irmãos, lá no céu nós vamos estar perfeito. Não é a pergunta da irmã Lúcia, mas me perguntaram isso, eu disse, meus irmãos, no céu vai ser lugar de perfeição. Vou lembrar de arenga, irmão? Oxe, não vai lembrar de coisa ruim não, só coisa boa. Eu vou lembrar da minha esposa com a mente perfeita. Irmãos, nós temos pureza aqui no coração, aqui na terra. Somos pecadores. Imagina no céu. No céu não vai ter pensamento ruim não, irmão. Então, olha bem, a Bíblia não diz assim, e você vai conhecer a sua esposa, vai conhecer, e a esposa vai conhecer o marido. A Bíblia não diz diretamente, mas, uma vez que vai conhecer as pessoas, aí no caso da minha esposa, vai dar uma amnésia no meu juízo, eu vou dizer, isso é uma anja que está na minha frente? Logicamente, vamos lembrar assim, vou conhecer minha avó. Escute, a Bíblia não fala diretamente, mas ela dá uma pista indiretamente que eu vou reconhecer. Alguma dúvida? Foi claro? A Bíblia não fala diretamente, mas indiretamente dá uma ideia que vamos reconhecer sim, com a mente gloriosa. Não tem nenhum. E, aliás, qual é o pecado de eu conhecer aquela minha esposa lá? Aí lá vai outra pergunta. Pastor, e quem? Que casou com uma e ela morreu e casou com outra. Lá no céu vai dizer assim, irmão, no céu não entra pecado. Nos veremos, essa música está certa, por quê? Jesus disse que muitos virão do ocidente, do oriente, e vamos sentar na mesa com Abraão. Eu vou sentar com vocês naquele dia, na ceia, irmão, a gente vai conhecer. Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, Jonas, Jesus, o principal. Eu estou doidinho para chegar lá na glória e beijar. Se ele deixar, eu beijo os pés dele. Irmãos, você crê mesmo nisso? Você crê mesmo nisso? Então você está no Evangelho. Está firme. Eu creio nos anjos porque a Bíblia Sagrada fala. Escuta para terminar agora. 8:57. Em Gênesis fala que o anjo foi. Em Gênesis fala que o anjo foi lá em Agar. Em Apocalipse, Jesus disse que ele mandou o anjo para trazer aquela revelação para João. Atenção, diga assim: de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia mostra a existência dos anjos de Deus. Qual é a base da minha fé? Qual é a base das minhas crenças? A Bíblia. Gostei da pergunta da irmã. Quando ela perguntou, onde eu fui buscar? Não fui buscar em história de carochinha, não. Na Bíblia. Então, vamos ver só a segunda pergunta, só para vocês verem a segunda pergunta. Quem são os anjos? Pode fechar. Não perca as cenas das próximas doutrinas, quinta-feira. Olha para o seu irmão e fala assim: vem que tem Bíblia sobre os anjos, eles estão conosco, tá bom? Isso é melhor do que novela, né? É bilhões melhor de vezes. Vem quinta-feira, fica de pé, em nome de Jesus, vamos para casa. Eu sei que você vai para casa cheio de Bíblia, né? Oh, glória. Irmãos, olhe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que as lutas da vida, as batalhas, às vezes as circunstâncias, elas
não permite você estar aqui. Mas olhe bem, há uma importância muito grande de estarmos aqui. Quem aqui, eu tenho certeza que se vai para casa fortalecido, agraciado pelo Senhor, tá bom? Então, vou orar por vocês, grato por vocês estarem aqui e convidando, vocês já estão convidados, viu? A entrada é franca, tá? Para vir quinta-feira, não paga nada, você pode vir, tá bom? Aliás, domingo tem também, tá bom? Olha para você, assim, vem domingo. Se for homem, fala assim, lindão. Vem domingo, lindão. Diga para sua irmã, lindona. Lindona, vem domingo. Domingo tem de novo. Vem que tem. Irmãos, o crente que congrega, o crente é forte. Ninguém é forte sozinho. Nem Jesus como homem. Nós precisamos estar juntos. Pai querido, obrigado por essa doutrina que nos dá firmeza na palavra. Nossas crenças estão baseadas na palavra. Fora dela, lançamos fora. Não cremos. Pai, nós cremos nos anjos, porque a Bíblia Sagrada mostra a existência deles. E a Bíblia é verdade. Amém? Diga assim, João 17, 17. 1, 2, 3. João 17, 17. Disse Jesus. Diga assim, disse Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus seja com você. Se comeu só uma vez hoje,